não está participando da aula, ele fica com falta, tá? Depois ele não tem o direito de reclamar de material que ele não tem, tá? Yassanã entrou aí. Bem-vinda, Yassanã. Oi, na minha escola reprova de aula? O pessoal tá na página 6, né? 5. Eu não vi a senhora falando. Página, deixa eu voltar aqui, que eu estou fazendo a chamada. Página 5. Não, obrigado. Galera. Oi. Todo mundo ok aí já? André, bem-vindo. Sim. Tô demorando um pouquinho só para ver se mais alunos entram, tá? Entrou, mãe. Tá. O Léo não entrou ainda não, né? Cheguei. Não. Lembra que é Sociologia, página 5, tá? Vai ser literatura primeiro, né? Não. Sociologia Oxe, primeiro. A literatura foi segunda. Gente, disfarce. Hoje é Artes e Sociologia, não é? É. Gente, teve tarefa de artes, né? Uhum. É verdade. Gente, eu vou iniciar. Olha, bem na hora. Quem quer historietas de lona? Paloma? Aham. Tá. Esse povo com esses nomes estranhos na hora de entrar. É o nome da conta, Não, o senhora. do Kelvin acho que é o pior. É nome de conta, é nome de conta. Não preocupa, não. Eles não botaram o nome. Vocês têm que ir falando para mim quem quer quem, para mim poder agendar aqui. Tá vendo o jogo aí? Pode ter certeza. O Léo não tá aí não, né? Não, o Léo que tem o nome mais estranho aí. Ele vai entrar lá pelas 9. Por aí. Gente, Sim, vamos ele sempre lá se então, que a atrasa. gente não pode esperar mais não. Vamos lá. Beleza. Estratificação social e estamento na página 5. E que é mesmo? Quando a gente fala de extrato social, a gente está falando de grupos sociais, tá? Grupos diferentes dentro da sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E vamos dar sequência à nossa apostila, então, de sociologia. Vocês hoje não estão me vendo, porque o meu notebook resolveu não funcionar a câmera hoje. Mas vamos. Feche os microfones e deixe só o meu funcionando. Se alguém pedir para entrar aí, vocês me avisem, por favor. Vamos lá, galera. Vocês estão enxergando aí? Estratificação social, então, é o nosso conteúdo. O que seria estratificação social? Então, estratificação social é o processo social por meio do qual
vantagens e recursos como riqueza, poder, prestígio, são distribuídos sistematicamente e desigualmente dentro da sociedade, tá? Então, algumas pessoas com muito, outras pessoas com muito pouco, né? Os indivíduos podem ser classificados em categorias como poder financeiro, político, classe, né, etnia ou sexo, tá? Então, há uma divisão social, certo? Existem 3 formas de estratificação: as castas, estamentos e as classes sociais, né? Olha lá, ó. Aí nós temos aqui a pirâmide, né? Aí nós temos lá em cima, no ápice, as camadas superiores, ou seja, as pessoas ricas, né, de classes sociais melhores. Depois vemos camadas dos estratos sociais, que aí são os trabalhadores assalariados, que são os comerciantes, né, que é a classe média. E depois nós temos a base, as camadas inferiores, né, que são aquelas pessoas que vivem de uma forma mais humilde, né, que não tem uma base social e financeira estável, tá? Formas de estratificação, vou explicar cada uma. Eu faço dessa forma para ser mais rápido, porque se a gente for ler toda a apostila, então fica muito demorado, tá? Então, as formas de estratificação são as castas, né? É uma forma rígida, né? Cujo modelo é a sociedade indiana antiga. A casta é determinada por ocasiões de nascimento e não há mobilidade social possível. Então, a casta da região do povo indiano, tá? E lá, então, os casamentos já são programados quando a criança nasce, tá? E daí eles escolhem as famílias que cada menina e meninos irão se casar dependendo da classe econômica, certo? Então, pessoas ricas, né, filhos de pessoas ricas nascem com filhos de pessoas ricas, tá? Não há uma mistura social, certo? Pessoas mais pobres vão procurar castas, né, com pessoas mais pobres, vão se casar com pessoas mais pobres, tá? Isso é uma determinação de lá. Depois nós temos o estamento, né? Então, organização dos indivíduos em estados. Essa forma é menos rígida que as castas e permite uma mobilidade social, ou seja, um movimento social, né? Os estamentos são atribuídos com base no nascimento, tá? Então, assim, a divisão da sociedade datada, então, por estados, né? Por culturas, tá? E classes sociais, então, de forma econômica, né? Essa divisão se dá com a conjugação de fatores como poder econômico e político, grau de instrução formal, etnia, gênero, capital cultural, permite a mobilidade social, tá? Permite o movimento. Então, nas classes sociais você pode escolher, né, com quem você quer se relacionar, tanto profissionalmente como, né, pessoalmente, tá? Mas aí você, claro, vai sempre escolher pessoas que parecem com as características que você e sua família têm, né? Então a gente procura sempre aquilo que parece mais com a gente, tanto no status social, econômico, tá? Claro que isso, como fala assim, permite uma mobilidade social, não é algo generalizado, né? Sempre as pessoas que fazem diferente, certo? Aí nós temos aí a teoria marxista, né, lá na página 7, que fala sobre isso, né? Marx, o Herbe e a estratificação social. Qual que é a ideia de Marx? Olha lá. Então, considera-se a organização das relações de produção, né, a causa da existência das classes, porque precisa ter sempre o patrão, o assalariado, né, o funcionário. Então, quem manda e quem obedece. As relações econômicas desiguais explicam a existência de diferentes grupos. Essa teoria leva em conta as relações de conflitos. Segundo Marx, há 3 dimensões de desigualdade. A classe, que se refere às oportunidades que a gente tem durante a nossa vida e a capacidade das pessoas de conseguirem o que querem, né? E o que necessitam no mercado. Então, o poder, né, e o prestígio, que é um recurso cuja distribuição tem que ser desigual, né? Tende a ser desigual e a fim que possa existir. Então, nós temos a classe, ou seja, a classe social que a gente nasce, que a gente, né, vai desenvolver durante a nossa vida, a gente pode conquistar muitas coisas. Nós temos o poder e o prestígio, né, que nem todo mundo tem, mas às vezes a pessoa não tem o prestígio, não tem o poder, mas tem uma pessoa que tem e que pode ajudar, né? Então isso ajuda a crescer também. A estratificação é uma consequência necessária na divisão do trabalho, né? Olha lá, o desenho demonstra bem, ó, quem manda, né?
tem o funcionário, tem o patrão, daí tem o gerente e tem o funcionário que trabalha, né? Então, é preciso que os empregos sejam desigualmente remunerados, uma vez que os trabalhadores desempenham funções de diferentes importâncias. Isso induz a concorrências entre os indivíduos, o que permite uma equivalência em competências e funções. Quanto mais os indivíduos querem melhorar, né, querem concorrer um com os outros, mais eles buscam melhorar dentro do trabalho, e isso é muito bom. Isso é uma teoria funcionalista, tá? O nome já vem de fazer funcionar, de fazer crescer, tá? A mobilidade social, né? Então, os estudos deste têm a função de ajudar a pensar nas vias e possibilidades de troca, ascensão ou rebaixamento que determinado indivíduo tem no meio. Então, a gente sabe que às vezes a gente pode nascer pobre, estudar em escola pública e de repente a gente, né, conseguir aí conquistar um futuro promissor, se tornar uma pessoa bem de situação, bem economicamente, bom profissional e se tornar uma pessoa rica no futuro. Então, a mobilidade social é isso, é você conseguir mudar a sua realidade, tá? Se tornar algo melhor, mesmo que as pessoas não acreditem nisso, tá? Você mudar a realidade em que você vive. Em algumas sociedades, a mobilidade é tida como inexistente, especialmente quando a... Deixa eu só ver o que está escrito aqui. Aqui eu sei que quando do indivíduo é conservada ao longo de sua existência. Quando a opinião tá? do indivíduo. É opinião, né? É. Quando a opinião do Não, acho que indivíduo... não, é posição. Posição, acho que é posição também. Quando a Faz mais posição do sentido do que indivíduo é opinião. conservada ao longo de sua existência, isso mesmo. Então, quer dizer, se a gente quer melhorar, a gente tem que também, né, ir crescendo durante esse estágio de vida que a gente tem. A gente não pode permanecer sempre no mesmo lugar, a gente não pode pensar sempre da mesma forma, a gente tem que ir mudando, né, mudando de ideias, mudando de posicionamentos, para a gente poder alcançar, então, os objetivos da nossa vida, né. Aí nós temos uma imagem bem forte aqui, né, nós temos uma imagem que representa um menininho com a mala, com aparentemente um instrumento musical na mão, né? Claro, a gente percebe pelas roupas bem mais simples, né? Uma classe social mais simples, e temos aqui, né, um menininho com uma pastinha na mão com uma arma, né? Um desenho de um símbolo de uma arma. Então, a gente nota que eles estão bem vestidos e estão numa classe social maior. Então, significa que a gente não pode também, para poder conquistar tudo que a gente quer na vida, a gente partir para o lado errado, né, da sociedade. A gente tem que conquistar as coisas da gente com luta, né, com honestidade, né. Então, assim, eu sei que no nosso país é muito difícil isso, mas é isso que a gente aprende dentro das nossas casas, com as nossas famílias, né, a conquistar as coisas que a gente quer com trabalho, tá? Então, a desigualdade social, né, ela tem fatores hierárquicos, de quem tem maior poder para quem tem menor poder. Então, quem tem mais, manda mais e que se lasca os que tem menos, né? É a pirâmide. É aquela pirâmide que a gente faz parte aí dentro da sociedade, tá? Então, o sistema capitalista, que é esse sistema econômico que a gente vive, contribui diretamente para que os problemas continuem, né? Já que prega justamente as vantagens de grandes empresas sobre os empregados, né? Por exemplo, a gente pode ver a situação que a gente vive hoje, a Covid-19, né? A gente sabe que pessoas economicamente melhores de condição, elas estão sofrendo, pessoas que são empregadas, que estão perdendo seus empregos, né? Que estão aí passando necessidades em suas casas, né? Então, hoje a gente percebe que a sociedade, ela é injusta, né? Ela é muito injusta. Por quê? Porque quem deixa as pessoas ricas são os trabalhadores, e na hora de uma situação dessa, de pandemia, por exemplo, quem é que acaba levando a pior? São aquelas pessoas que lutam para enriquecer os outros, né? Então, é a classe dominante, a dominada, né? A classe mais baixa, certo? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar. Ninguém? Só que sua voz tá travando um pouco. A minha voz está travando? Tá travando um pouquinho. Vou tentar falar um pouco mais devagar, então, tá?
Por quê? É porque os pensamentos são muito rápidos. Vamos lá, então. Critérios de estratificação social. Então, influenciados aí por Weber, acreditava que a sociedade se caracterizava por lutas, disputas e conflitos envolvendo o poder e os recursos econômicos. E ele estava certo, realmente a sociedade, ela se caracteriza com isso, né? A luta por ter mais poder, certo? Tanto poder aquisitivo, quanto o poder em relação a ser alguém maior do que os outros, né? A poder mandar mais. Segundo, ao contrário de Marx, que trabalhava com relações polarizadas de classes, cada tipo de classe social, com uma análise estritamente econômica, ou seja, ele baseava seus estudos na economia, Weber propunha 3 dimensões para compreender a estrutura social. Então, lá na página 7 nós temos lá a dimensão econômica, quer dizer, divisão da sociedade em classes sociais. A ordem social, divisão em status, né? Status. Porque nem sempre a pessoa tem um status e ela realmente vive daquele jeito que as pessoas pensam que ela vive. Às vezes a pessoa só tem o status, mas economicamente ela é pobre, certo? E a ordem política, né? E daí vem as divisões dos partidos, certo? As diversas estratificações sociais. Então, para Weber, não haveria apenas uma estratificação social, mas várias superpostas. Assim, indivíduos estariam na mesma situação de classe quando suas capacidades de consumo, o seu poder, se dispor de bens e seus rendimentos são semelhantes. No caso dos estamentos, o que vale é o prestígio, a fama social de um grupo de pessoas e seu poder de influenciar determinado campo de atividade. Por isso, para Weber, participar de um estamento ou de um grupo de prestígio social é uma espécie de honraria, né? Até hoje existe isso, né, gente? Aquelas pessoas que vivem porque são famosas, né, de prestígio, certo? Grandes empresários, políticos, né, artistas, tá? Para Weber, Max Weber, entidades de organização profissional, clubes, igrejas, podem ser estamentos, né? A gente percebe isso, que algumas igrejas, alguns grupos sociais, eles querem esse prestígio, na verdade, querem mais prestígio do que espiritualidade, tá? Pois incluem em seus quadros pessoas de classes diferentes. Da mesma forma, no plano político, um partido pode ou não ser representação de uma classe ou de um estamento. Devemos lembrar que a noção de partido para Weber é mais ampla do que a ideia de que temos hoje os partidos políticos. Porque esses partidos políticos seriam o quê? Seriam grupos de pessoas que, unidas juntamente com a população, estariam buscando um futuro melhor para a nossa sociedade. Estariam buscando ideias que fizessem com que os países crescessem juntamente com a população. E isso não acontece, na verdade, certo? Quando a gente fala também das religiões, né? Hoje a gente percebe que dentro das próprias religiões existem os status, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, vão à igreja para mostrar que são ricas, né? Às vezes não fazem doação para o bem social, mas fazem doações para se aparecer, né? Então isso existe em quase todas as religiões, tá? Nem A nem B. Então, a consciência da classe do estamento. Então, historicamente, a sociedade estamental existia na Idade Média, quando os nobres servos tinham direitos e deveres bem distintos e delimitados. Ali, as desigualdades sociais apareciam muito mais, né? Já na Idade Moderna, nas monarquias absolutistas, o clero e a nobreza não apresentavam diferentes substanciais de ordem social, mas tinham seus rituais e seus privilégios específicos. No mundo de hoje, ainda temos grupos sociais fechados, que adotam certo linguajar ou vestimentas para se diferenciar dos outros.
e temos mesmo, né, pessoas que se vestem, falam diferente, né, para chamar a atenção e para se diferenciar aí dentro da sociedade. E ainda segundo Weber, preocupa-se mais com a consciência de status que sempre estaria presente nos membros do estamento. Militares, religiosos, consideram-se detentos de prestígio e de honra, distinguindo-se, ou seja, diferenciando-se, por exemplo, dos civis e dos leigos, orgulhando-se disso e criando rituais para reforçar a consciência de seu status, né? Então, hoje a gente percebe, né, que quando se fala de militares, né, eles parecem que sobem uma casa ou duas a mais do que a gente. E, na verdade, nós, população, é que somos muito mais importantes do que eles, porque somos nós que fazemos com que esse país, na verdade, funcione, né? Eles deveriam nos proteger, e às vezes a gente acaba tendo medo deles, né? Para tanto, usa dois termos interessantes para definir a consciência do estamento. Distância e exclusividade, né? Dois termos bem fortes aí, né? Distância, porque seus membros procuram distinguir-se dos demais indivíduos, né? Por exemplo, militares e policiais civis, né? A gente pensa que eles são amigos, mas eles têm uma grande rivalidade entre eles. E exclusividade, porque existem vantagens e privilégios, direitos que só o membro do estamento tem acesso. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo dos militares e dos policiais civis. Então, é claro que os militares têm muito mais regalias e privilégios, direitos, do que a polícia civil. Então, por isso também ele causa essa diferenciação tão grande, tá? Então, a gente finalizou esse conteúdo até aí, tá? E fomos até a página 8, tá? Então, para casa, vocês vão responder a página 8. Marquem aí, tá? Para casa, responder a página 8, que na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Eu vou corrigir com vocês, viu? Vou ajudar vocês na correção, certo? Deixa eu voltar aqui. Estão me ouvindo, galera? Sim. Beleza. Sim. Nós agora vamos para artes, até passamos uns minutinhos aí, vou dar um tempinho para vocês pegarem um caderno, já que a gente não tem apostila, para vocês fazerem algumas marcações. Enquanto isso, vou fazer novamente a chamada aqui. Gabi, Kelvin, Yassanã, André e Paloma, Rebeca, presente. Vitória e Raíssa. Rebeca, presente. Presente. Dona Rebeca, Vitória, Raíssa, Gabi, Kelvin, Yassanã, André e Paloma, né? Uhum. Ok. Já vou mandar lá no grupo os nomes de vocês, tá? A Vitória tá aqui. Ganhei presença na primeira aula, né? É. Sim, a Ferrari. Eu coloquei aqui. E a outra Vitória é com W, né? Mãe. Oi. Mãe. Sim, Olha a minha Freire. câmera. Não Olha a minha vai câmera. participar Ah, hoje, mas a minha porque tá fechada, ela não pode me ver, filha. O note não funcionou. Oi, Cecília. Fala com a mamãe, ela tá falando oi. Oi, mamãe. Te amo, filha, tô com saudade. Tá. Vamos lá, então. Todo mundo aí com material na mão já? Sim. Pera aí, é arte? Artes, Caderno, tá? caderno, né? Não, ainda não peguei, sério, eu vou pegar. Ai, mãe, peraí, Thalys tá chorando, quer falar com você. Tem um caderno. Coloca fora. Vamos lá. Artes, material de artes. Oi, Socorro. A Socorro entrou aí, gente. Dá oi pra ela. Dá a panela aí. Dá a banda. Oi, Alice. Tá bom, Não, ainda Rafael. com saudade. Te amo. Vamos lá, galera. Socorro tinha Ribeiro. Chamar Socorro só de Ribeirão também. Já fiz a chamada, prof. Já mandei lá no grupo do primeiro ano, tá? Eu tô mandando Ribeirão. Essa chamada. Tô chamando, tô certinho aqui. Vamos lá, meus amores. Artes, aula de arte, sem enrolação. Vou passar para lá já, tá? Vai nessa. Hoje a gente vai trabalhar
Arquitetura na história da arte. Coloquem o título aí já no caderno de vocês. Tá, peraí. Coloque o título aí, Arquitetura na história da arte. Não vou estar escrevendo, acho que não vai tempo, não. Não. Depois vocês assistam a aula, vai subir lá para o canal e vocês quiserem fazer, ou senão vocês, no final aqui, Tira vai print. ter aí os links, né, das páginas que a Prof. Vai usa para escrever o fazer quê, os mãe? slides. Quem quiser fazer algumas anotações, né, pode fazer, tá? E quem quiser ir tirando print? Pode ir tirando print, fica mais fácil para depois vocês passarem para o caderno. Eu fiz Tá, assim na última aula. Tire o print e depois manda para o caderno, tá? Tá. É a tarefa da última aula aí, quem fez? Eu fiz a metade, mas daí meu celular Eu tava com fiz. pouco espaço, aí a burra apagou sem querer. Vai, Eu Rebeca, tô fala tentando pra mim o passar, que você sim. fez. Mas eu perguntei pra Loma agora de manhã, mas aí a Loma não me respondeu. Eu fiz um resumo. Aí ela ia me mandar pra mim terminar. Raíssa, deixa eu escutar a resposta lá da Rebeca. Eu fiz um Vai, resumo, Rebeca. prof. Pode falar, tô te ouvindo. Tem certeza que é pra falar o resumo inteiro? É muito grande? Eu fui fazendo os slides. Não era pra fazer isso? Podia fazer. Você manda pra mim esses slides, pra mim no meu e-mail? Você consegue mandar? Não que eu fiz o resumo em slide. Você mandou a gente pegar os slides na aula gravada e fazer um resumo Aham. da aula. Sim. Aí eu fiz. Ah, Não era tá. essa Mas tarefa? é muito Eu grande? Quem é Não Poemix ficou aí? muito, mas tem É pouquinho. o Léo. Rebeca, eu perdi muita coisa ontem na aula de português, o meu não quis entrar no aplicativo. Não, acho que não. Leonardo, a aula é 8 horas. Peraí, prof. Eu vou Eu tenho que fazer um negócio mostrar que eu vou aqui, tá vendo? Viu, Leonardo? Ah, sim, Rebeca, Bom dia. entendi. Ó, A aula é e 8 mais isso horas, daqui. viu? Sim, desculpa, eu acordei foi 8h13. E daí eu tive um probleminha no banheiro. Fiquei Ok, muito tempo no Rebeca, celular. combinado, amor. Rapaz. Você tenta tirar foto e mandar pra mim, tá? No Zap? Tá, aham. Alguém mais fez aí a tarefinha? Gente, essas anotações aí, ó, vocês vão precisar para a prova de artes, então vocês precisam ter, tá? Então, se eu peço aí para vocês fazerem, é porque vocês vão precisar. Lembre-se que vocês estão sem a apostila de artes. Qual que é o título do teu trabalho aí, Rebeca? Barroco. Ótimo. Prof, eu fiz, só que o meu ficou incompleto. Fez, amor? Vitória. Sim, só que o meu ficou incompleto. Eu esqueci de falar do Barroco de Portugal. Tenta finalizar e me mandar foto, tá? Tá bom. Raíssa também, viu? Tá incompleto. Sim, a Loma já me respondeu lá no WhatsApp, aí depois eu faço e te mando foto. A Loma fez? E a Sanã? Não, Gente, eu tá fiz só um pouquinho, eu não terminei. Gente, Eu se comecei e terminei. finalizem e me mandem foto, certo? Vamos lá para o conteúdo de hoje, então. Arquitetura. Beleza. Já marquei o título aí, porque vocês vão precisar fazer resuminho depois. Arquitetura na história da arte. Vamos lá. Então, a arquitetura, tá? É considerada uma das partes aí da disciplina de artes, certo? E a gente vai ver imagens aí de arquitetos sem formação, né? Que eram os primeiros arquitetos que começaram a construção do mundo que a gente conhece hoje, tá? E que naquela época não tinham nem material disponível, que a gente tem nos dias atuais, e nem eram formados na área da arquitetura, mas que construíram monumentos, né, e que ficaram marcados na história, certo? Então, a arquitetura é considerada parte da história da arte, ela está intimamente ligada a uma subdivisão da mesma,
Vamos estudar características históricas e de evolução da arquitetura, ressaltando as principais ideias, conceitos, acontecimentos históricos marcantes, além de suas realizações, né, dentro da história da arte. É muito interessante ressaltar que durante alguns acontecimentos da nossa história e da história da arquitetura, ocorreram, então, fatos paralelos relevantes sobre a história da arte. Assim, é comum que haja semelhanças, principalmente no perfil das tendências estéticas. Há muitos autores que ressaltam que alguns dos aspectos da história da arte não têm semelhanças nem mesmo representação concisa na arquitetura. Como exemplo, a estética de vanguarda, tá? Então, assim, durante toda a história, vários arquitetos aí, né, eles trabalharam dentro da arte, né, e diziam que não havia ligação entre a arquitetura e a arte que a gente estudava, mas, na verdade, essa ligação sempre existiu e vai continuar existindo aí, tá? Então, é sempre questionável quando esta arte teve início, a gente não tem, ao certo, uma idade, uma data de início da arte, né? Uma das boas práticas é a visualização dos primeiros grandes projetos arquitetônicos, a gente fala lá do Egito, né, da Grécia, tá, que são os povos ali que valorizavam a arquitetura, né. É possível notar também especificamente o estilo praticado em cada etapa da evolução, ou seja, conforme o mundo evoluía, os materiais utilizados evoluíam e a arquitetura evoluía juntamente com isso, tá? É interessante também destacar as divisões de períodos históricos, então a gente lembra da pré-história, da antiguidade, antiguidade clássica, idade média, idade moderna, e hoje a gente vive a contemporânea, tá? Aí nós vamos ter imagens, ó. Pré-história. Ó, a arquitetura na pré-história. Idade neolítica. Pode falar. A Raiz pediu pra te avisar que o Victor não conseguiu entrar, tá? Ele tá pedindo lá, ó, eu volto lá? Não, ele só não tá conseguindo entrar. Fala Mas pra se ele você tentar quiser, de novo, que eu tô esperando ele. vai lá, Raíssa, é seu trabalho agora. Fala pra ele entrar que eu tô aguardando. Tá, eu vi lá no Zap. Vou esperar um pouquinho e ver se ele entra. Na verdade, provavelmente o dele deu erro. Vou mudar comigo. Normal. Erros acontecem durante a vida. É simplesmente comum que isso aconteça agora. Não é porque o áudio do povo aí tá funcionando. Já agora no comentário. Vou lá saber. Acho que essa é a época que não desmutaram. Talvez sim, talvez não. Você nunca saberá, a não ser que você tenha a resposta. A não ser que você tenha uma teoria e você consiga prová-la. Rebeca, tá mutado. Opa! Inteligente. Opa. Intrigante. Nada, né? Vamos voltar para nossa aula, né? Caramba, por alguns segundos você tinha Bora. 4 anos aqui na sala, porque eu tô vendo a tela da professora e minha tela. Bora lá, galera. Bizarro. Vamos voltar para a gente finalizar, porque agora vem as imagens, tá? Tá. Então aí, ó, arquitetura na pré-história, alguns monumentos aí, ó, idade neolítica. Aí é a arquitetura etrusca na antiguidade, olha as cavernas, gente, que legal. Volta lá, professora, na outra página lá. Na antiguidade, Lá na... aí. Obrigado. olha só, que legal isso aqui, ó. Idade neolítica, tá? Uhum. Como é que você quer fazer Então, esse bagulho? a gente nota o quê? Que o homem tentava se proteger da chuva e do sol, né? O homem Esse já era era o principal preguiçoso desde objetivo. aquela época. Nessa idade, ó, porque você pode prestar atenção a preocupação deles em cobrir, né? A proteção, então, no caso. Então, a verdade,
Essa arquitetura, ela se iniciou pela necessidade, né? Aí depois, ó, na antiguidade, a gente percebe que eles já tentam fazer monumentos diferenciados, né? Isso aqui é a arquitetura etrusca, tá? Aí depois vem a micênica, na antiguidade também. Olha que legal isso aqui, ó. Os detalhes, né? O que me deixa, assim, fascinada são os detalhes. Algumas na simplicidade, outros já começam a buscar detalhes, né? Eu gostei tanto desse negócio que eu imprimi para colocar no resumo. É, né? Você viu? Olha só, a arquitetura suméria. Ó, aí sim, começa, isso também na idade já começam, ó, a construir os castelos, né? Então já começa uma arquitetura diferenciada. Mas também é por causa que o povo sumério, ele era muito bom na matemática, tá? Na física e na arquitetura, porque era como a arquitetura ela utiliza muito, né? Os números, então eles conseguiram desenvolver com mais facilidade aí. O povo persa, olha, né? A gente já percebe um aprimoramento já na arquitetura. Depois os babilônicos, olha isso aqui, gente. Claro que a natureza ajudou muito, né? Mas olha que coisa mais linda. Não deve ter muriçoca ali dentro, não. Não, nem cobra, nem nada dessas coisas. Olha os egípcios, ó. Olha. Cada um pior que o outro. Pior, meu Deus, eu acho isso lindo. Ó, aqui vai mostrar as partes, ó, da O pirâmide. que você espera, André? Esse negócio aqui demorou anos. E isso aqui tem há anos, cara. Isso vai estar degradado a ponto de não ter porra nenhuma, basicamente. Agora que não tinha nenhum avanço tecnológico, né? Isso aqui tudo era feito. Para aquela época, isso é muito bonito. Muito bonito. Olha a Síria. Nem parece que foi feito por escravos. Por escravos. A Exatamente. maioria deles fez na escravidão, né? É. Depois nós temos a arquitetura minoica. Ó, aqui já tem traços já, né? De escadarias, né? A gente vê o topo das esculturas já com detalhes diferenciados, tá? A Grécia, né? A grega, tá? Antiguidade grega, ó. Aqui a gente já fala sobre, né? O sistema dórico, jônico e coríntio, que a gente estudou lá no 9º ano, no 8º ano, não lembro, tá? Que é aqui, ó, o dórico, simplicidade, né, no topo, tá? Depois o jônico, ele já tem detalhes, né, arredondados, e o coríntios, ele já começa a detalhar rostos de pessoas, né? Cara, os bagulho era tão doido que conseguiam catalogar os pilares das construções. Né? Sim, ó os romanos aí, ó. Os romanos eram os caras, né, na agricultura. Romanos, maluco doido, só que deram hambúrguer. Até não entendi o que aconteceu com o Coliseu, de verdade. Pra ele estar com a parte formada. Roubaram ele, já começa a questão da religiosidade, ó, já na Idade Média, tá? A questão da religiosidade. O Coliseu era feito de mármore e daí ele foi roubado. Tá? Aí sim, a arquitetura gótica, e aqui tem os detalhes, né, de como era, tá? Na Idade Média também, as grandes igrejas, né, tá? Não, peraí. Então quer dizer que os góticos atualmente, eles são super religiosos também? Não, na verdade, não. Os góticos de hoje, não, tá? Tá? Aqui é quando começou, né? Aqui, na verdade, falava sobre religiosidade, né? Hoje os góticos, eles buscam o quê? Bicho, sofrimento. Então, suicídio, não, cigarros, então, isso café. mesmo, aqui não. Aqui era o início da religiosidade, tá? A construção das igrejas. Então, a arte gótica ela era vista como unida à religião, tá? Que é diferente hoje da realidade, do significado que tem para a atualidade, certo? A arte bizantina, olha aí. Linda. A arquitetura paleocristã, na Idade Média também, aqui já bem voltada, a partir da Idade Média, muita coisa voltada à religião, tá? Porque foi quando
surgiu, então, os preceitos divinos, né, a espiritualidade. Então, a maioria da arquitetura, a gente viu lá na arte barroca, ela é voltada para a religião. Mourisca, moçarabe, olha que lindo, gente, Idade Média também. Romênica, eu vou passar mais rapidinho, porque a gente tem que chegar na contemporânea. Renascimento, olha que coisa linda. Renascentista é uma das mais lindas do mundo. Olha só, gente, coisa maravilhosa. Aquela Depois, foto ali em 4K, né? modernismo, tá? Aqui, ó, Idade Moderna, tá? A gente já vê, então, começa os prédios construídos como que a gente conhece hoje, né? Com os traços da atualidade, tá? Barroco, que a gente viu na semana passada. Acho que a gente até viu essa imagem na semana passada. Talvez. Neoclássico, olha. Agora isso aí, sim. Período neoclássico. Aí, neogótica, no século XIX, já isso aqui, ó. Idade contemporânea, tá? Isso aqui já é o que a gente vive hoje. Olha, gente, fascínio isso aqui. Lindo demais. Então, século XIX, eclética, contemporânea. Olha aí, Oscar Niemeyer. Né? Agora o moderno aí, ó, superou. Moderna. Não, olha isso aqui, gente. Não, cara, esse moderno aí é estranho. E falando sério. Ah, é lindo, gente. Eu não Olha. acho lindo, eu acho estranho. Gente, eu Contemporâneo. acho muito lindo. Acho bonito pra Gente, caramba. olha. Se não cair na minha cabeça, tá tudo certo. A única coisa que é linda assim, na idade eu acho na arquitetura estranhamente contemporânea é as casas. O resto das construções é estranho. Olha isso Tipo, aqui. aquele outro prédio lá antes. Olha Olha isso aqui. isso. O problema é que quanto mais as coisas vão avançando, mais Mais difícil fica de construir as coisas, porque os malucos fazem umas estruturas muito doidas. E por isso que cada vez tem que ser um profissional melhor, porque para você conseguir competir com essas criações aí, né? Porque Daqui a hoje, uns 20 anos vai ter faculdade de pedreiro. sim, concordo com você. Concordo plenamente com você, tem. André. Porque as pessoas estão avançando tanto que os trabalhadores não vão dar conta de alcançar o raciocínio deles, sabe? Olha isso aí. Arquitetura desconstrutiva. Tá, Olha, agora eu tenho que concordar. Aquela ali do lado esquerdo é a primeira do lado esquerdo, é estranho. essa. Não, Tudo aí bota é no estranho, esquerdo. cara. Deve ser Esse daí é, arquitetura. nos casos aí. Essa é estranha. No momento que alguém conseguir entrar nisso aí, Olha eu isso posso aqui. chamar de arquitetura, mas não, cara, é horrível. Olha a ilha artificial. Essa ilha é bonita aí, ó. Uma Pior que praia. essa ilha é mesmo, cara. Essa Olha é que bonita. legal. Mas as construções é estranho. Uhum. É tipo Ok. aquela cidade neomoderna lá na Índia, aquela sem políticos. 8h54. Nosso horário está vencido, vencido, tudo vencido, tudo vencido. Aí ganhamos. Bora Olha o lá. português. Aqui. Galera, como tarefa de casa, semana que vem, nosso resuminho, então, sobre a arquitetura, tá? Ok, Tentar pronto, já fazer. mandei o meu. Assistam novamente aí a aula, se possível, se não, procurem na internet lá, tá? Eu sempre busco, sempre nesse site aqui, ó, SlideShare, ó, os Ele é meus muito bom. slides, porque é os que menos tem erros de gramática e tem explicação bem Verdade. certinha, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá e ele é reconhecido, então, aí pelo MEC, tá? Então, vocês podem entrar lá e pesquisar, que lá vai ter todos esses slides que eu trago para vocês, é de lá, tá? Então, vocês vão encontrar lá nesse link aqui, ó, tá? Nesse, como é que vocês chamam aí? Eu não entendo muito. SlideShare, eu acho que é. Nesse canal aqui, SlideShare aí, ó, tá? Ô, prof, o meu resumo já Eu tá lá no saí, seu WhatsApp. vocês saiam também, viu? Beijinho. Tchau. 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 O último que sair é gay. Para de me Ai, ai, seguir. ai.